É um prazer ter vocês aqui. A gente, da equipe da comunicação, a gente fica muito feliz em ver que nossos professores e colegas que estão junto com a gente estão desenvolvendo trabalhos tão bons, estão tendo reconhecimento, principalmente do IFBA, né? E a gente propôs essa entrevista porque a gente está com um projeto no Instagram que é mostrar para a comunidade do IFBA os projetos que os nossos colegas estão tendo, principalmente as publicações científicas que vocês estão desenvolvendo, estão trazendo para a gente. A gente separou algumas perguntas, vão ser perguntas fáceis e objetivas, então fiquem à vontade em discutir, ou sozinhos ou em equipe, tanto faz vocês que vão determinar isso. A gente fez algumas perguntas voltadas para a Rafaela e algumas para os meninos. Então, vocês preferem começar com quem? Tanto faz. Puxa, vai com ela primeiro, vai com ela. Ela tem mais experiência nessas coisas. Certinho, a gente começa com a Rafaela, então. Prof, é o seguinte, a gente queria saber qual foi a principal motivação, ou quais foram as motivações para a senhora poder realizar esse estudo sobre a divulgação da física quântica e como foi esse despertar desse sentimento de querer desenvolver uma pesquisa voltada para isso. Então, obrigada pelo convite ao CALFES. Eu acho que é muito importante, sim, esse trabalho de divulgação das pesquisas dos estudantes do Campo Salvador. A gente tem visto pouco isso. Inclusive, o primeiro projeto de Gustavo de pesquisa era sobre divulgação dos trabalhos específicos do DEFIS, aí acabou que a gente mudou o objetivo e resultou nesse artigo. Sobre o tema de pesquisa, foi o tema da minha tese, estudar mecânica quântica para a formação de professores. E aí um tópico que eu não consegui dar conta foi justamente a divulgação científica. E aí quando você estuda uma temática específica, você percebe que tem várias possibilidades de pesquisa, de você se aprofundar. E eu achei importante trazer essa discussão da divulgação científica desse conteúdo específico pela complexidade mesmo. É muito abstrato, mais do que outros tópicos, porque agora a gente está falando do universo subatômico. Então, se é difícil você compreender as leis de Newton, né, imagina algo que a gente não consegue ver a olho nu como um átomo. Então, a motivação foi essa, né, a partir da minha tese de doutorado, depois de projetos de iniciação científica, a nível médio e superior. É muito interessante a gente ver um professor que se preocupa tanto, não só com a nossa formação, mas também com o desenvolvimento de novos professores, né?
trabalhar nesse sentido de, tipo, vamos fechar essa lacuna, porque é uma temática, né? O termo quântico está na boca do povo, mas nem todo mundo sabe o que é, então acaba que é relevante discutir esse tema. Prof, muito obrigada pela explicação. É algo realmente que, assim, a gente tem uma noção sobre a física quântica, mas quando para estudar, realmente é um mundo completamente diferente do que é divulgado. A gente vê, tem uma perspectiva do que é divulgado, mas quando a gente cai na realidade é algo completamente diferente. Agora, os meninos, tanto o Gustavo quanto o Gabriel, a gente tem algumas perguntas para vocês, depois algumas perguntas em conjunto. Se vocês quiserem responder cada uma, eu prefiro que os dois respondam juntos. Um vai complementando a fala do outro, para a gente ter uma resposta mais, assim, unida, né? Primeira pergunta para vocês dois. Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram e enfrentaram durante esse processo de escrita, de produção de artigo, de procura? Quais foram, assim, as principais dificuldades que vocês foram vendo que encontrando e de que forma que vocês iam conseguindo quebrar essas barreiras que vocês encontraram? A gente dividiu a produção do artigo em duas partes. Gustavo ele acabaria fazendo o percurso metodológico e eu faria mais o tratamento dos dados nesse artigo. Que a questão foi mais conseguir encontrar, perceber uma que tinha avaliado. Tipo assim, como a gente fez um estado da arte, eu tive que olhar em vários periódicos e assim foram muitos artigos e às vezes você olha e aí você às vezes fica cansado e fica muita coisa para fazer assim tipo, que na época que eu estava produzindo esse artigo eu também estava terminando o ensino médio no IFBA e aí tive que balancear essas duas vidas e acabou ficando muita coisa para fazer. E aí, esse tratamento de dados, eu acho que uma das coisas que mais me salvou foi recorrer para a tecnologia. Eu e Rafa, a gente compartilha uma planilha sobre as observações que a gente fez, para a gente poder retornar nela para como é que a gente complementaria isso no trabalho. E aí, eu acho que, assim, sempre recorrer a ferramentas que podem te auxiliar tipo assim, a gente não precisa, né, tipo, por exemplo, sei lá, estar sempre na minha cabeça, sei lá, abrindo um livro para poder fazer as coisas. Existem vários trabalhos científicos que você pode fazer através de meios digitais mesmo. E aí eu acho que o fato de poder, por exemplo, usar uma planilha, fazer toda essa separação de dados, separar tabela por tabela, por que aquela categoria se diferencia daquela, foi a parte que foi mais difícil de poder, tipo assim, conseguir dizer, indicar o porquê que aquilo dali era diferente, entendeu? Às vezes com, tipo assim, apenas com o que a gente tinha observado daquele trabalho. Porque foram 137 artigos que eu me lembro, assim. Então foi muita coisa para avaliar e aí também para depois para fazer as categorias. E aí foi basicamente esse, assim, onde eu fiquei mais empacado. Mas depois que você pega o jeito, tudo é muito tranquilo de fazer. Não fugindo tanto assim, né, do que Gabriel falou, acho que conta a maior parte da dificuldade, assim, pelo menos para mim, que aluno de exatas, assim, foi a parte da escrita, né? Porque principalmente a gente pensa assim, aluno de física tá mais habituado a fazer integral tripla, derivar isso, aquilo, fazer hamiltoniano de sistemas. Então a gente acaba meio que deixando essa parte da escrita um pouco de lado, né? Mesmo que a gente tenha matérias específicas para trazer um pouco dessa contextualização, né, de escrever relatório, fazer essas coisas todas e tal, mas meio que fica um pouco apagado assim. Então, foi um pouquinho meio complicado, mas nada que a gente fosse trabalhando, né, a Falha também dando dicas e tudo mais. E outro ponto aí, que o Gabriel até falou, foi essa questão da sistematização, né, a conexão das informações, que também foi algo meio complicado, porque a gente tem um mundo de informações, só que a gente tem que buscar algo meio que específico para conectar aquilo que a gente quer transmitir no nosso artigo, né? Ainda mais um artigo da magnitude que foi para a revista brasileira, e então ter essa pesquisa toda de procurar artigos que realmente tragam essa referência para basear, fazer esse alicerce ali no que a gente está querendo trazer informação. Realmente, para a gente que acaba sendo o campo de exatas, a gente acaba deixando outras partes de lado, mas lendo uma parte do trabalho de vocês, realmente foi um trabalho que deu para perceber que teve que ter uma apuração de dados muito rigorosa, porque realmente o assunto traz essa necessidade de uma apuração extremamente rigorosa e metódica.
Outra pergunta que eu tenho para vocês é referente ao que mais chamou a atenção de vocês nesse processo criativo, digamos assim. Porque todo o processo de escrita, a gente tem os assuntos que mais chamam a atenção, aqueles que você acaba passando por passar, que você tem que retratar ele no artigo, mas sempre tem aquela pauta, aquele tópico específico que você fala, cara, isso aqui para mim é, sem sombra de dúvidas, a coisa mais interessante que tem sobre esse assunto. Então, sobre esse artigo da física quântica que vocês produziram em conjunto, eu queria saber, não só os meninos, mas a senhora também, qual foi o tópico que mais para vocês foi mais assim, falou assim, cara, essa parte aqui ganhou meu coração? Então, eu acho que por ser estado da arte, realmente a gente acabou passando por algumas áreas, e aí vem essa questão da sistematização e tudo mais. Enquanto professora, também da graduação, eu fiquei bastante curiosa com as novas formas de ensinar a física quântica, porque quando eu estudei, foi por isso que eu quis fazer uma tese na área, a gente fica muito restrito a formalismo matemático. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, e aí as pessoas, quando eu falo, são os próprios estudantes de física, não conseguem compreender alguns dos conceitos. Então, dentro das categorias que a gente percebeu na literatura, tinha uma delas que eram novas abordagens para a física quântica. Então, contém o formalismo matemático, mas a proposta metodológica daqueles proponentes, ela inclui também essa discussão conceitual. E era um dos argumentos que apareciam na minha tese, porque de fato é uma necessidade. E aí a gente reflete que não é apenas a física quântica, mas se você for pensar na relatividade, ou mesmo a física clássica, ela precisa passar por isso. A gente precisa compreender os conceitos para que se faça sentido aquele formalismo matemático, porque afinal de contas é a linguagem, né, que a gente utiliza. Mas se você não tem essa concepção do todo, aí fica esvaziado a sua aprendizagem. Então eu gostei bastante dessa parte. Como a Rafa ela já tinha muita experiência nessa área, ela já atuava em divulgação científica e, né, especificamente no campo de física quântica. Quando ela me apresentou a ideia, vamos fazer essa pesquisa, eu fiquei, para mim não fazia muito sentido, né? Tipo assim, na época eu não fazia parte de nenhum ambiente acadêmico, ainda estava me iniciando na iniciação científica, porque tinha sido, foi meu primeiro e único, né, PIBIC. Eu fiquei pensando que, assim, a experiência dela fez ela observar que poderia existir uma tendência e que a gente poderia comprovar isso através dos métodos que a gente usou. E aí, depois, quando eu fui fazendo as pesquisas, cada vez mais, a proposta que ela tinha desde o início ia se confirmando. E eu fiquei, meu Deus do céu, tudo faz sentido agora. E aí, era verdade? Aí eu fiquei, interessante. Esse é o método científico que todo mundo falava desde o sexto ano do fundamental, sobre como construir conhecimento. E eu fiquei, assim, admirado. Oi. Acho que eu vou na mesma ideia de Rafael, né? Já que eu também tô com um pezinho para me formar aí já na área da docência. Então, para mim foi muito interessante, né? No curso a gente vê vários e vários e vários artigos sobre várias metodologias, mas acaba meio que se perdendo, né? Não tem tanta informação de aplicabilidade ou coisas novas, atuais assim. Então, eu gostei bastante, principalmente de ver que tem produção na parte da história, que é algo que me chama muita atenção também, e que dá para utilizar isso dentro da sala de aula, né? Bom, para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta para os meninos, uma para cada, voltada também para a temática. E depois a gente encerra. Vamos começar por Gabriel. Eu queria saber, assim, é uma questão mais agora, você falando sua experiência para a gente relacionada a fazer PIBIC com o ensino médio, o que isso mudou para você na sua perspectiva do ensino médio, tanto na sua perspectiva acadêmica quanto na sua perspectiva pessoal? Como foi que isso impactou você? De várias formas, tipo, eu acho que depois da experiência do PIBIC eu quis me manter no ambiente acadêmico. Minha família, poucas pessoas frequentaram o ensino superior, somente a minha geração de filhos começou a frequentar o ensino superior, muito por causa de políticas públicas mesmo. E aí, assim, tem algumas pessoas da família que acabam desincentivando, não tenha nenhum tipo de nível de graduação, e assim, não fazia muito sentido para mim aquele período, mas agora faz mais sentido ainda, sabe? Procurar ter mais conhecimento. E para mim a ideia de estar no ambiente acadêmico, tipo, na minha cabeça pode fazer com que eu consiga transmitir essa mesma ideia que foi me passada durante o ensino médio para outras pessoas. Durante o ensino médio, na minha cabeça eu estava meio perdido sobre o que eu gostaria de fazer. Hoje em dia eu acho que eu tenho um pouquinho mais de forma. Eu acho que o PIBIC me influenciou muito nesse sentido. Hoje em dia, às vezes algumas pessoas me perguntam, né?
o que você quer fazer quando você crescer. Eu não tenho certeza qual campo é, mas eu sempre digo, quero responder que eu quero ser um professor universitário. Eu conseguiria influenciar as pessoas de uma maneira positiva. Eu sinto que eu fui muito bem orientado, tanto por Rafael, tanto por outros docentes do IFBA, e o PIBIC realmente mudou essa minha percepção sobre as coisas. Certo. E para Gustavo, enquanto você é quase docente, né, que está perto de se formar, como esse projeto, principalmente essa temática, mudou sua perspectiva de ensino, como isso impactou em você, tanto academicamente e pessoalmente também? Foi uma experiência muito forte, né? Eu fui aluno de PIBID, que é um projeto de iniciação à docência que a gente tem na licenciatura em Física, né? E já é algo mais, um pouco diferente, né? Porque a gente faz uma abordagem ali, não está diretamente ligado à área de docência, no sentido de estar agindo como professor efetivo, a gente está acompanhando o professor, mas não participando efetivamente ali das aulas e tudo mais. E foi algo meio que diferente, né? Porque, tipo assim, a gente entra com a cabeça que a gente quer ser professor, mas a gente vai ser somente professor. Então, o PIBIC meio que abriu essa janelinha assim, sobre eu sou professor, mas eu também posso ser pesquisador. E o que eu posso pesquisar dentro dessa área de ensino de física? Então, tem milhares de áreas e o PIBIC, ele meio que me norteou com essa perspectiva, né? Então, eu posso trabalhar com história da física, divulgação científica, física quântica, dentre outros, né? Que também, além dessa coisa da pesquisa, pode estar me ajudando, correlacionando ali, a otimizar meu trabalho dentro da sala de aula. Então, foi bastante bacana, né, ter essa aproximação também com o meio científico. Acho que foram 3 congressos que eu participei de apresentação dos trabalhos desenvolvidos aqui com esse PIBIC. E acho que é isso, né? Principalmente essa questão que me chamou muita atenção, assim, de abrir outro panorama para a área de pesquisa e desenvolvimento, né? Que é muito massa. Bom, gente, muito obrigada por participar da entrevista. O Cafés agradece muito. Assim que nós terminarmos as edições do post, nós vamos marcar vocês na publicação. Foi um prazer enorme ter vocês nessa entrevista e poder ter essa perspectiva mais de pertinho e uma conversa assim mais pessoal também sobre o assunto. A gente fica muito grato por vocês terem disponibilizado esse tempinho para a gente e é isso. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Parabéns, gente, pelo trabalho de vocês também. Obrigado. É isso, obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau.